Toda geração tem o seu herói, mas só a história escolhe um rei. No futebol existe um debate que atravessa décadas, destrói amizades e cria guerra nos comentários. Afinal, quem é o maior jogador da história desse esporte? O homem que reinventou o futebol quando esse esporte ainda nem existia, ou o jogador que levou o esporte ao seu nível máximo de perfeição? Então hoje, sem clubismo, sem nostalgia cega, sem fanatismo, a gente vai colocar Pelé e Messi lado a lado e discutir números, títulos, impacto, dificuldade na época, revolução, tudo que tem pra ser debatido. E no fim desse vídeo você vai ter a resposta que ninguém quer admitir, mas todo mundo sente que existe. Então senta aí, pega a sua pipoca, se prepare, porque hoje teremos o maior debate da história do futebol. Mas antes eu queria pedir pra vocês deixar o clubismo de lado, o fanatismo, e esquecer que um é brasileiro e o outro é argentino. Vamos tentar debater de forma racional e não colocar o coração no meio, né? Porque eu sei que a gente vai sempre puxar um saco pro Pelé, porque ele é o nosso rei, ele é o rei do futebol brasileiro. Então, de forma imparcial, vamos tentar discutir, né? Quem é o maior jogador da história do futebol? Essa discussão voltou com tudo depois que o Messi ganhou a Copa de 2022, né, rapaziada? Já existia esse debate antes, mas era meio que, mano, nada a ver isso aí, pô, não tem comparação. É óbvio que o Pelé é muito maior. Só que depois que o Messi venceu essa Copa, rapaziada, esse debate voltou à tona. Então, antes da gente falar sobre números, gols e assistências, né, que eu sei que vocês amam falar sobre isso, vamos dar uma olhada no contexto, né, e tentar entender a história de cada um. O Pelé jogou profissionalmente entre os anos de 1956 a 1977, rapaziada. Naquela época a gente sabe que o futebol era completamente diferente. Os gramados nem tinha grama direito, né? Era basicamente um terrão que o pessoal jogava lá, mano, cheio de buraco, todo desregulado, todo ferrado, não tinha um padrão de tamanho de gramado. A chuteira na época, que eu acho que nem dá pra se chamar de chuteira, né? Porque, porra, parecia um cimento que você tava carregando no pé, era uma loucura, sem contar a bola que parecia uma pedra, né, gente? O futebol era completamente maluco naquela época. E muita gente fala que o Pelé jogou contra pedreiros, mas é isso que eu não entendo, cara. Porque se todo mundo era pedreiro, o Pelé também era. E só o Pelé conseguiu se destacar naquela época, tá ligado? Não é como se o Pelé, porra, tivesse em 2025, viajou no tempo, voltou e pousou como se fosse um extraterrestre lá em 1960. Não, irmão, o Pelé tava junto ali com as milhares de pessoas e só o Pelé conseguiu se tornar o rei. Então esse papo de o Pelé jogou contra pedreiros, não, irmão, todo mundo era pedreiro, tá ligado? O próprio Pelé devia ser, só que ele conseguiu se destacar, porque ele era de fato muito foda. Futebol naquela época era uma maluquice, pô, a arbitragem era completamente terrível, né? Questões financeiras então nem se comparam. Você pega pra ver os vídeos do Pelé, irmão, parece que é adulto contra criança, porque o Pelé, ele literalmente era um ET no meio de seres humanos, era uma loucura. Questão física e técnica, irmão, o Pelé era um avião em comparação aos outros, rapaziada, não tinha a menor comparação. O Messi pegou um futebol muito melhor e muito mais moderno, né? Isso é fato, né? Com muito mais craques, um futebol muito mais competitivo, isso é indiscutível. Só que isso não torna o futebol fácil, né? Tem gente que fala, o Messi só jogou em time bom, por isso que ele é o melhor. Irmão, o Messi enfrentou os principais jogadores da história, do planeta, a sua carreira inteira, e mesmo assim conseguiu se destacar. Então, assim, não dá pra comparar épocas, né? Será que o Pelé jogaria em 2025? Será que o Messi jogaria lá em 1960? Pô, isso não dá pra comparar. Agora, dá pra gente tentar debater e discutir os feitos. Pra começar, que o próprio Cruyff já disse uma vez que o Pelé foi o único jogador que conseguiu ultrapassar o limite da lógica pra ele, né? Porque o Pelé fazia coisas impossíveis na época, pô. Esses dribles que a gente vê hoje em dia, chapéu, caneta, elástico, calcanhar, passe de letra, chute de letra, tudo isso o Pelé já fazia na época. E, gente, o Pelé basicamente inventou o que os jogadores aperfeiçoaram hoje em dia. Sem contar que o Pelé era a principal estrela naquela época de um futebol que tava começando a se popularizar pelo mundo e todo mundo parava pra ver o Pelé, né? Então aonde o Pelé ia, pô, em cada canto do mundo que o Pelé ia, levando o futebol, todo mundo que não conhecia esse esporte direito, ou que tava conhecendo ainda, se apaixonou por ver o Pelé jogar. Então o Pelé, ele literalmente, ele popularizou o futebol no mundo inteiro, ele revolucionou, isso é fato. Agora falando de números, que eu sei que isso importa muito, rapaziada, o Pelé tem 767 gols oficiais pela FIFA, tá? Então aqueles
3.280, que muita gente fala que é gol contando o amistoso, contando o jogo festivo. E aí, pô, a gente sabe, se for contar também assim, o Cristiano Ronaldo já passou de 1.000, o Messi já passou de 1.000 também. Então, gols oficiais é 767. Enquanto o Messi possui 895 gols e tá a 5 de bater a marca de 900, né? E é bem provável que ele vai atingir o feito de 1.000 gols na carreira. Isso de forma, obviamente, oficial, tá contabilizado pela própria FIFA. Assistências, o Pelé teve 367, isso é um número bizarro, tá? Porque não é fácil, irmão. Gente, isso aqui é loucura, oficial, tá? Porque se pegar também os não oficiais, o Pelé passou de 600 na carreira, o que é um feito completamente inacreditável também. Enquanto o Messi recentemente atingiu a marca de 400 assistências na carreira. Resumindo, o Pelé tem 767 gols, enquanto o Messi tem 895. O Pelé tem 367 assistências, enquanto o Messi tem 400. Mano, isso aqui é bizarro, tá? Porque, pô, é basicamente a mesma coisa e pensa, você dá praticamente 400 passes pra gols durante a sua carreira, mano. O Pelé e o Messi é um genial, pô, fantástico. Agora, falando de títulos, o Pelé possui 30 títulos oficiais na sua carreira, incluindo 3 Copas do Mundo, rapaziada. Isso aqui é completamente bizarro. Enquanto o Messi tem 45 conquistas na sua carreira, tornando ele o jogador mais vitorioso da história, tá? Nenhum jogador na história tem mais títulos coletivos do que Lionel Messi. Mas, gente, 3 Copas do Mundo do Pelé é completamente assustador, pô. O Pelé ainda tem 6 campeonatos brasileiros, 2 Libertadores, 2 campeonatos mundiais. Irmão, que loucura, velho. Enquanto o Messi tem Copa do Mundo, tem Copa América, tem 4 Liga dos Campeões da Europa. Então, assim, também é um currículo invejável. Agora, falando em gols em finais, o Messi possui 37 gols e o Pelé 32, né? E o Messi, mais uma vez, é o top 1 dessa lista. Ninguém na história tem mais gols em decisões do que Lionel Messi. Então, beleza, levando em consideração que o Messi tem números melhores do que o Pelé, quer dizer que o Messi é maior do que o Pelé pro futebol? Não necessariamente, rapaziada. Tem muita coisa envolvida no meio disso. É o que eu já falei, rapaziada. Tem todo um contexto pra gente tentar debater isso. Talvez sobre importância no esporte, sobre revolução, o Pelé tenha sido maior, até porque, como eu falei mais cedo, o Pelé ele levou o futebol pelos 4 cantos do mundo. O Pelé ele fez o esporte ser reconhecido no planeta inteiro. Porém, o Messi conseguiu chegar no ápice da perfeição, né? O Messi basicamente pegou tudo que a história construiu, que o Pelé ajudou a construir e, pô, mano, montou um jogador perfeito, atingiu ali um nível de perfeição jamais visto antes. E para efeito de comparação, é só a gente pensar, retira o Pelé da história do futebol mundial. Gente, o futebol não seria tão famoso que nem é hoje, não seria tão reconhecido e demoraria mais para evoluir, né? Porque o Pelé, ele foi o grande reinventor do futebol, pô, ele fez algo inacreditável na história. Agora, retirando o Messi, é claro que, pô, deixaria ali um vazio, pô, a gente, pô, sentiria falta, isso é fato, mas, pô, não teria tanta mudança, assim, tanta diferença igual seria sem o Pelé, entendeu? Claro que o Brasil também não teria 3 Copas, né, mas eu falei que eu não ia levar pro coração esse vídeo aqui, então é nóis, então esquece isso. Porém, se o assunto for quem é o melhor jogador, aí tem debate. Eu quero ver muito a opinião de vocês. Comenta aqui embaixo se vocês acham o Pelé maior, o Messi maior e melhor. Quem é maior, quem é melhor, quem é o mais influente na história pra vocês? Comenta aqui embaixo. O melhor, na minha opinião, gente, tem muito debate. Eu acho que o Messi, ele conseguiu atingir um nível de futebolístico ali jamais visto antes. O cara mais completo que eu já vi na minha vida, é o mais genial. E desculpa, eu não vi o Pelé, tá? Mas se o Pelé foi tão bom quanto o Messi, aí estamos falando de um cara que de fato viajou no tempo. Não é possível, porque se o Pelé naquela época era tão bom quanto o Messi é hoje, porque o Messi ele se consolidou no posto de maior da geração ali. Então, se o Pelé conseguiu, eu não vi, tá? Tô supondo, se o Pelé foi tão bom quanto o Messi, aí a gente tá falando de um cara que, meu amigo, é o maior gênio que a humanidade já viu, porque, né, pô, não é possível. Então, assim, por isso que eu falo, gente, o Messi, ele tá num nível, assim, que é absoluto, tá? É um trono que é sobre habilidade técnica, sobre refino, sobre inteligência, genialidade. Pra mim, ele é o 01, tá? Mas eu não vi o Pelé, então é o que eu repito aqui. Eu não vi Pelé, eu vi o Messi. Então, pra mim, o Messi, sim, jogou mais bola que o Pelé. Porém, o Pelé foi mais importante e mais influente, ou seja, maior
pra história do futebol. Qual é a opinião de vocês? Comenta aqui embaixo, mas sem se matar, gente, sem tacar hate, sem se odiar. Vamos ter um debate aqui sólido, coerente, né, e sensato, pô. Vamos tirar o coração de lado, esquecer que um é a Argentina e que a gente odeia a Argentina, e vamos esquecer que um deu 3 Copas pra gente, tá ligado? Então vamos pensar aqui de forma racional, tá? Eu queria muito que o Messi fosse brasileiro, mas enfim, pô, não tem como, né? Então, dito isso, repito, eu acho o Pelé maior, mais influente pra história, porém eu acho que o Messi jogou mais bola. Gente, eu não consigo imaginar alguém que tenha jogado mais futebol do que o Messi, pô, pra mim isso não existe. Mas enfim, qual é a sua opinião? Comenta aqui embaixo. E outra coisa, cara, pode sugerir aí ideias de vídeo, temas de vídeo que eu vou estar trazendo pra vocês aqui, de acordo com os comentários de vocês, tá bom? Tamo junto, um beijão, um abraço e até a próxima. Valeu!